Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Alegria muito grande retornar a esta casa de oração. E ver os irmãos e amigos e, sobretudo, adorar e bendizer ao nome do Senhor nosso Deus. O Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Irmãos, pode tomar assento. Nós estaremos lendo a palavra do Senhor. Alguns trechos do Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 15, mas antes de nós lermos a palavra do Senhor, eu quero agradecer a Deus, como disse, por essa oportunidade, agradecer ao pastor desta igreja, ao pastor Florisvaldo, nosso irmão e amigo, que nos dá esta oportunidade de estarmos, por confiar também a tribuna para trazermos a palavra do Senhor. Também pelo nosso irmão Paulo, que gentilmente nos convidou e nós aqui estamos. Cumprimentar todos os obreiros, a pessoa do nosso pastor Marcelo, que hoje representando também o nosso pastor Florisvaldo. Ele nos mandou mensagem, disse que estaria viajando para Santa Catarina, fazendo a obra do Senhor lá, e disse que nós poderíamos estar aqui, e assim nós estamos fazendo. Rever os irmãos e amigos, rever o Danielzinho, foi nossa ovelhinha, muito querida, Deus abençoe o Daniel, o ancião Sérgio, ali também, e demais irmãos aí, amigos, que estão adorando e bendizendo o nome do Senhor. Meus irmãos, o culto de missões, eu vou ser muito prolixo ou exaustivo, mas trazer uma breve palavra na paz do Senhor para os nossos corações. O Senhor colocou nos nossos corações esse culto de missões. Missões está no coração de Deus, ela nasce no coração de Deus. É uma igreja missionária, é uma igreja altruísta, é uma igreja que anda para frente, é uma igreja abençoada, porque missões nascem no coração de Deus. E tem muito tempo eu tive um conceito equivocado do que era missões. Para mim, missões era apenas falar em missionário, aquele que largava tudo e saía pelo mundo, pelo Brasil afora, fazendo missões. Mas hoje nós temos um conceito mais amplo do que é missões, porque o que é ser um missionário? Missionário é aquele que faz missões. E missões, cada um de nós temos este dever de fazer missões. E a palavra que eu quero trazer nessa noite para a igreja, e você vai entender aquilo que o Espírito Santo quer falar no seu coração, porque o trabalho de missões ele nasceu no dia de Pentecostes, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quando os irmãos estavam reunidos ali no cenáculo, cumprindo a ordem de Jesus, e disse para eles: vocês permanecerem lá até que do alto sejais revestido de poder. Então, a primeira coisa, fazer missões, como foi falado aqui pelo nosso querido pastor Marcelo, você tem que ter poder. E poder vem através de oração e de palavra. Então, se eu quero fazer missões, eu tenho que buscar poder do alto. Eu preciso de oração, porque oração vai trazer a sua comunhão com Deus, vai aumentar o seu relacionamento com Deus. Tinha um pastor, e eu fui criado aos pés dele, que ele dizia uma frase que é pura verdade: pouco oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Mas muita oração, muito poder. Então, o crente, para fazer missões, ele precisa de poder. E foi o que aconteceu, porque no primeiro ato de missões, foi exatamente quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles que estavam no cenáculo. E aí, nosso irmão Lucas, no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, vai nos dizer que ali estavam representadas todas as nações. A história vai nos mostrar que naquela época existiam somente 16 nações,
E ali estavam representadas essas 16 nações. E quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles que ali estavam no cenáculo reunidos, Lucas vai dizer, vai relatar, que cada um falava línguas estranhas conforme aqueles que estavam o quê? Ouvindo. Então, na língua daqueles que estavam ouvindo. Então, foi a primeira vez, né, que os nossos irmãos puderam anunciar o Evangelho da salvação em línguas estranhas, falando a língua daqueles que estavam ouvindo. Medos, persas, né? Lucas relata ali, né, as línguas que foram faladas. E aqueles irmãos que ouviram esta pregação, através da manifestação do Espírito Santo, eles foram para os seus países, eles foram para as suas aldeias, pregando o Evangelho de boas novas, quais foram ouvidos. Então, missões começa primeiro no coração de Deus. E segundo, na ação do Espírito Santo na nossa vida. E pela palavra que eu vou trazer para vocês, vocês vão entender que missões, nós ouvimos aqui, testemunhos aqui, falando efetivamente de um tipo de missão, que é aquela missão internacional, né, que extrapola os limites, né, da nossa nação, né, e isso é interessante, cada um tem um chamado, né, e Paulo escreveu na igreja de Corinto, ele fala que cada um deve ficar na vocação para a qual foi chamado. Então tem irmãos que se dedicam. Esses dias na nossa igreja veio uma irmã que há 35 anos ela está no estado do Amazonas fazendo missões. Saiu aqui da cidade de Osasco há 35 anos atrás, né, e está no estado do Amazonas fazendo missões, né, contou vários testemunhos maravilhosos daquilo que Deus tem feito ali. Então cada um tem um chamado, mas eu quero dizer para a igreja do Senhor nesta noite que cada um de vocês que está sentado aí, você tem um chamado de missões. Tem um chamado de missões, porque Deus te vocacionou para fazer missões, né? E nós temos esse dever. O ID de Jesus Cristo não é somente para o missionário, não é somente para aquele que foi vocacionado, né, a viajar países e países, ou adentrar mata dentro nos ribeirinhos, né, da nossa nação para pregar o Evangelho. O ID é para todos. Quando Jesus Cristo disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, esse ID é para mim, esse ID é para você, meu irmão. Você é chamado e você é vocacionado para levar a palavra do Evangelho àqueles que ainda não têm Cristo como Salvador. Dito isso, eu quero ler com você apenas poucos versículos no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 15. São 3 parábolas. Eu queria meditar com você rapidamente sobre esta mensagem de Jesus Cristo para o nosso coração. Verso 1 do capítulo 5 diz assim: chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros gostoso. Chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Verso 8: o qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Verso 11: e disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Amém? Meus irmãos, essas 3 parábolas,
elas relatam, né, a mensagem de Jesus Cristo. Jesus sempre falava com os escribas e fariseus através de parábolas. E aqui nós vemos que o nosso irmão Lucas relata de Jesus, após sair da casa de publicanos, que ele estava comendo com os publicanos, e aí os fariseus começaram a murmurar, porque Jesus agora ele entrou na sinagoga, e aí os fariseus começaram a murmurar, até agora estava comendo com esses pecadores, e agora vem para a sinagoga para nos trazer uma palavra. E aí Jesus propôs a eles estas três parábolas, que fala exatamente sobre alguém que se perdeu, alguém que perdeu alguma coisa. E essas três parábolas, irmãos, ela se une como se fosse uma, porque essas três parábolas representam cada um de nós em algum momento da nossa vida. Essas três parábolas representam eu e você em algum momento da nossa vida. Se não, vejamos a primeira parábola que já foi cantada aqui nessa noite, né? Que o pastor deixou as 99 no... Onde, irmãos? Vem comigo. As 99 estavam onde? Deserto, isso. As 99 estavam no deserto, né? E uma ovelha se perdeu, né? E o pastor deixou as 99 no deserto e foi buscar a ovelha perdida. Notem que a ovelha se perdeu do pastor, mas o pastor não se perdeu da ovelha. Presta atenção. A ovelha se perdeu do pastor, mas o pastor não perdeu a ovelha. O pastor não perdeu a ovelha, né? Estava com os olhos na ovelha. E por que a ovelha se perdeu? A ovelha, se você estudar sobre esse animalzinho chamado ovelha, ela se perde sempre quando ela deixa de ouvir a voz do pastor. Aí ela se perde. A ovelha sempre vai se perder quando ela deixar de ouvir a voz do pastor. O Evangelho segundo São João, capítulo 10, Jesus vai dizer isso, né? Eu conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido, porque elas ouvem a minha voz. Então a ovelha que ouve a voz do seu pastor, ela não se perde. Agora, quando você passa a perder a sua acuidade auditiva, você se perde, porque você deixa de ouvir a voz do pastor. E quando isso acontece, uma curiosidade sobre a ovelha, os irmãos lembram do Salmo 23, quando o salmista diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em vez de pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, né? Me guia pela vereda da justiça, por amor ao seu nome. E ele deita sobre a minha cabeça o óleo, deita sobre a minha cabeça o óleo. Este óleo na cabeça da ovelha, irmãos, ele serve para evitar que um animalzinho vai lá e lance lavas nos olhos da ovelha, no ouvido da ovelha e no nariz da ovelha. Porque quando esse animal lança essas lavas entram no ouvido, entram no nariz, entram nos olhos, e a ovelha agora ela tem dificuldade para enxergar, para ouvir e para cheirar, perde o olfato. E no mundo espiritual, irmãos, isso acontece conosco quando nós deixamos de ter esse óleo na nossa cabeça.
deixamos de ter esse óleo do Espírito Santo na nossa cabeça. Quando o óleo do Espírito Santo sai da nossa cabeça, o inimigo das nossas almas vem e coloca essa lavra nos nossos ouvidos espirituais, nos nossos olhos espirituais e nas nossas narinas espirituais. E agora o pastor está gritando, o pastor está falando e nós não estamos ouvindo mais nada. Agora nós não estamos mais vendo o aprisco, o redil, onde as ovelhas estão, porque nós não temos mais a cuidado visual. E agora nós perdemos o cheiro, porque nós temos o bom cheiro de Cristo, nós temos o perfume de Cristo. Paulo escrevendo na igreja de Coríntios, ele fala isso na sua primeira carta: nós somos o bom cheiro de Cristo. E quando nós perdemos esta unção do Espírito Santo na nossa vida, nós perdemos também, esta comunhão, este relacionamento com o nosso pastor. Nesta noite o Senhor te convida a pedir mais dessa unção na sua cabeça, mais desse Espírito Santo na sua cabeça, para que você possa ter esta visão sua sempre ampliada, a sua audição sempre aberta e as suas narinas sempre abertas, para que você possa ver sempre o bom pastor na sua vida. Esta ovelha, ela estava perdida, mas não estava longe, porque o pastor deixou as 99, saiu, a buscou e trouxe para o aprisco. Talvez você esteja nessa situação nessa noite, não está longe, mas está perdido. Não está longe, mas está perdido. Perdeu esta visão espiritual, perdeu esta audição espiritual, perdeu o olfato espiritual. Mas o Senhor te convida a ter um reencontro com Ele nesta noite. A segunda figura e eu vou pular da dracma, que eu quero falar da dracma no final, é o filho pródigo. É o filho pródigo que deixou tudo, pediu a herança para o pai, estava em casa, tinha tudo, pediu a herança dele para o pai, e nós sabemos que só tem direito à herança aquele cujos pais já estão falecidos. Mas esse aqui quis antecipar a sua herança e pediu essa herança para o pai, e o pai bondoso entregou a ele parte da herança. E a Bíblia vai dizer que ele saiu de forma dissoluta para gastar aquilo que ele havia recebido. E o que me chama a atenção é que na primeira parábola nós temos 100 ovelhas, e quantas se perderam, irmãos? Uma. Então qual é a porcentagem? 1%. Pastor Marcelo diz aqui, é 1%. Então, na primeira parábola, 100 ovelhas, uma se perdeu. Qual o percentual? 1%. Na segunda parábola, quantas dracmas nós tínhamos? 10 dracmas. Vem comigo aí na Bíblia, pelo amor de Deus. 10 dracmas. Quantas dracmas se perderam? Qual é o percentual? 1%. Isso, 10%. Tinha 10. Não é isso? Perdeu 10%. Na terceira parábola, quantos jovens tinha? Quantos filhos tinha o pai? 2. Quantos se perdeu? 1. Qual é o percentual? 50%. Pensa. Está ficando bom na matemática aqui. Mas eu estou chamando vocês, a atenção de vocês, para vocês entenderem uma coisa. A ovelha que se perdeu, ela não foi tão longe, sim ou não? O pastor logo achou. A dracma perdida, também ela se perdeu onde? Em casa. E o filho, o que Jesus vai dizer? Que ele foi para longe. Foi para uma cidade longe. E aí,
as vezes que você vai para longe do Senhor, do pastor, o estrago é maior, o prejuízo é maior, meu irmão. Então a palavra que eu trago para você nessa noite, seja no máximo uma ovelha perdida. Seja no máximo uma ovelha perdida. Porque o pastor logo vai te encontrar e vai te trazer novamente para o aprisco. Vai trazer você novamente. Não faça como este jovem, né? Porque cada um de você aqui nessa noite tem uma herança, sim ou não? Você foi comprado por um bom preço, o sangue de Jesus Cristo. Paulo escreveu na igreja de Colossos, capítulo 2, verso 14, ele vai dizer que Cristo pegou a cédula, né, que estava de acusação, que estava na mão do diabo, e cravou na cruz. Você tinha uma dívida muito grande, você não ia conseguir pagar nunca. Aí Cristo, né, pelo seu sacrifício expiatório na cruz do Calvário, pegou essa cédula e falou: está pago. Quando ele gritou, está consumado, ele está falando: está tudo pago, eu vou rasgar agora. Então você foi comprado por um bom preço. Paulo diz isso: você foi comprado por um bom preço, então glorifica a Deus no vosso corpo, na vossa alma, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então você tem uma herança. Então não jogue fora esta herança. Não jogue fora esta herança. Porque este jovem, ele era o mais novo. E não era tempo ainda dele usufruir dessa benesse e dessa herança. Mas ele quis antecipar, né? Antecipar, quis gastar antes. E todas as vezes que nós queremos antecipar alguma coisa na nossa vida, fora da direção de Deus, nós vamos pagar o preço. A nossa vida, ela tem que ser direcionada em todos os aspectos dela pelo Espírito Santo do Senhor. Porque Ele é quem nos guia. Ele quem está dentro de nós. Quando nós um dia levantamos as nossas mãos e aceitamos o Senhor Jesus como Salvador da nossa vida, agora nós já estamos mortos para o mundo, para os deleites deste mundo, para as vontades deste mundo, e agora nós queremos fazer a vontade do Senhor. É por isso que Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, capítulo 2, verso 20, ele vai falar: olha, eu já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo agora vive em mim. E as coisas que agora eu faço na fé, né? Por aquele que me salvou. Então, irmãos, não queira antecipar as coisas que Deus tem programado para você na sua vida fora do tempo. Porque tem muitos irmãos na igreja que não são abençoados porque não sabem usufruir das bênçãos do Senhor. E é melhor não ser abençoado e ir para o céu do que usufruir das bênçãos do Senhor nessa terra e perder a sua vida. É por isso que a palavra de Deus diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta nada. Este jovem, de maneira absoluta, quis gastar os seus bens. E por essa causa, ele acabou pagando o preço. E tudo aquilo que vem antes do tempo é perca de tempo. Porque Deus não está se importando com aquilo que você tem. Deus se importa com aquilo que você é. Deus se importa em saber se você está na casa ou não. O jovem saiu da casa. E a preocupação do pastor é: você está na casa? Então permaneça na casa. Não saia da casa. Porque o dia que você sair da casa, certo? Você vai se desgarrar do pastor. Então permaneça na casa. A vontade do Senhor é que você permaneça aqui na casa. Na casa do Senhor. É por isso que o salmista diz, no Salmo 27, nós aprendemos com ele, verso 4: olha, uma coisa eu peço ao Senhor, e sempre a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor, para contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. Não há outro lugar, irmão, na nossa vida que nós podemos contemplar a formosura do Senhor ou aprendermos da palavra do Senhor. É na casa do Senhor que há vitória, é na casa do Senhor que há bênção, é na casa do Senhor que há renovo, é na casa do Senhor que nós nos transformamos cada dia na renovação do nosso entendimento para experimentarmos a boa e perfeita e agradável vontade do Senhor na nossa vida. Então não saia da casa, não queira gastar a sua herança
com as coisas deste mundo, ou trocar a bênção do Senhor na sua vida pelas coisas deste mundo. Porque às vezes, aquilo que nós pedimos a Deus, e quantos até culpam Deus, e blasfemam contra Deus, e falam: oh meu Pai, eu já estou tantos anos pedindo ao Senhor uma bênção, e não vem, e o Senhor, abençoou aquele que acabou de chegar na igreja, e eu não recebo esta bênção, eu estou aqui há tanto tempo. É a história do irmão mais velho aqui, estou há tanto tempo aqui, e o Senhor não me abençoa. Mas Deus conhece o coração. Deus sabe a sua estrutura. E sabe que talvez se você ganhar essa bênção, você vai sair da casa. E a preocupação dele é que você permaneça na casa. Com luta, com aflição, com necessidades, com doença, com angústias, mas permaneça na casa, adorando o nome do Senhor. Porque a bênção do Senhor está aqui. E a maior bênção que você pode alcançar é a certeza de vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o que o Pai nos dá, nos faz melhor ou nos piora? O momento do filho não era ser abençoado. Ele estava em fase de crescimento. E todas as vezes que nós estamos em fase de crescimento, não é momento de nós ganharmos nada. É momento de nós crescermos. Crescermos até conseguirmos chegar à estatura que o Senhor Deus quer, para aí sim começarmos a sermos abençoados. E vejam bem que o pai não deu tudo ao filho. O pai não deu tudo. Porque quando o filho retornou, ele foi para aquela cidade distante, gastou tudo, sim ou não? E a cidade era boa, sim ou não? Sim ou não? Não, pastor Marcelo, vai para alguma cidade ruim. Tem dinheiro, A Bíblia vai dizer que ele encheu um pouco de dinheiro. Eu vou pegar e ir para o sertão, no sol causticante, sem água, com muito dinheiro no bolso. Eu vou para Fernando de Noronha, Um arquipélago bonito, Vamos falar aqui do Brasil. Vamos para um lugar bom. Então, eu entendo, meu quarto entendimento, eu entendo que esse camarada foi para um lugar bom. Ele foi gastar dinheiro, então o lugar era bom. Mas o que aconteceu lá? Acabou o dinheiro. E aí o que aconteceu também na cidade? Acabou o quê? Comida. Acabou tudo. Meu irmão, você está fora da direção de Deus, você vai levar maldição para onde você vai. Você nunca vai levar bênção. Quando você está fora da maldição de Deus, até aqueles que estavam sendo abençoados ao seu redor vão ser amaldiçoados. Porque você está fora da direção de Deus. Você está em fase de desobediência. E quando você dá uma de desobediente, se prepare. Porque Deus castiga aqueles que Ele ama. Não é vingança de Deus, não, é amor de Deus te corrigindo. Porque a sua carne ela pode sofrer, mas a sua alma vai estar com o Senhor. A sua alma vai ser resgatada para estar com o Senhor. Aquele jovem retornou. E aí, nosso irmão Lucas vai relatar que quando ele chegou, ele disse: olha, eu vou ter com meu pai, vou voltar. Porque os jornalistas, aqueles que trabalham com meu pai, estão em melhor situação que eu. Eu vou ter com meu pai e vou dizer: eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas faz-me, ó Pai, como um dos seus trabalhadores, dos seus jornaleiros. E aí a palavra de Deus vai dizer que quando ele chegou perto da sua casa, o seu pai já estava aguardando, de pé. E o seu pai correu para abraçá-lo. Para abraçá-lo. E aí, se você analisar o costume judaico, o costume judaico era que o filho desobediente, quando eles desertavam ou saía de casa em desobediência ao seu pai, quando ele voltasse, ele seria executado e perderia a sua vida. E é por essa causa que nós entendemos o motivo pelo qual o pai estava já aguardando o filho chegar.
para que a sua vida fosse poupada. Jesus fez isso com você. Jesus fez isso com você um dia. Jesus fez isso comigo um dia. Eu estava vivendo uma vida de desobediência, né? Lá no pecado, fazendo a vontade do diabo, vivendo as coisas deste mundo, né? Aproveitando os desejos da carne. E aí Jesus correu ao meu encontro e não deixou o inimigo chegar primeiro. E eu fui salvo. Eu estou aqui adorando e bendizendo ao seu santo e glorioso nome. Jesus fez isso com você também, né? Para poupar a sua vida, né? E por isso você está aqui nessa noite adorando e bendizendo ao seu santo e glorioso nome. E aí a palavra vai dizer que o Pai o abraçou e o beijou, né? Ou seja, abraçou, dizendo: você não me deve mais nada, está perdoado. E beijou. O seu relacionamento agora está novamente, né? Conectado comigo, né? Está entrelaçado comigo, né? Aquele jovem teve a oportunidade, porque ele se arrependeu. E eu tenho certeza que talvez você que está aqui nessa noite vivenciou isso na sua vida e está aqui nessa noite porque o Senhor te deu a oportunidade também de retornar à casa paternal. E a terceira parábola, para terminar, que eu falei que ia deixar por último, é da dracma perdida. A dracma se perdeu onde? Na casa, dentro de casa. A dracma se perdeu dentro de casa. Então tem pessoas dentro da igreja que estão perdidas, sim ou não? Sim. Tem pessoas que estão dentro da igreja e estão como perdidas. Estão como se estivessem perdidas. Né? Participam do culto, cantam, louvam, até pregam, mas estão perdidas. Estão perdidas. Por quê? Porque está oca, vazia por dentro. Vazia por dentro. Não sente mais a presença do Senhor. Não sente mais o toque do Espírito Santo. Tem apenas o rótulo de crente. Tem a carteirinha até de membro. E às vezes até de obreiro. Mas é uma dracma perdida, porque está dentro da igreja, vem para o culto, não sente mais nada. É como se estivesse numa reunião eminentemente social, em que eu vejo o pastor Marcelo, ele me vê, em que eu vejo meu irmão Paulo, ele me vê, e eu saio daqui alegre, e quando eu viro a esquina, a tristeza volta a tomar conta da minha alma. Por quê? Eu estou perdido. Eu estou perdido. Talvez, se o Senhor me trouxe aqui para trazer essa palavra, talvez você esteja nessa noite, nessa situação, né? Não está fora da igreja, está dentro da igreja, mas é uma dracma perdida. E a palavra do Senhor para você, nesta noite, é que você volte a ter essa relação com Ele. Volte a sentir a presença do Espírito Santo do Senhor na sua vida. Volte a ter comunhão com Ele. Volte a sentir o desejo de chorar, de se derramar na presença do Senhor. Porque é assim que nós buscamos esta relação com Deus. Ninguém ora aqui porque quer. Porque se você falar para mim, olha, eu oro porque eu quero, tem alguma coisa errada, sabe por quê? Porque é uma luta constante entre carne e entre espírito. E quando você ora, você está brigando com a carne. Porque a carne vai falar para você, vai deitar, vai comer, vai passear. E aí o Espírito fala para você, vai orar, porque eu preciso ter comunhão com o Pai. Vai buscar o Pai, porque eu preciso ter relacionamento com o Pai. O Espírito está clamando de você por este relacionamento. Então deixe de estar perdido dentro da casa do Senhor e volte a ter esta comunhão com o Pai. Volte a ter esta comunhão com Deus. É por isso que eu disse, né, que esta palavra tem tudo a ver com um de nós, ou no momento da nossa vida, ou agora,
deixa um exemplo, momento da nossa vida. E eu termino, né, esta mensagem, esta pequena e singela mensagem, dizendo para você que você tem ainda a oportunidade de voltar ao primeiro amor, de voltar a ter essa comunhão com o Pai, de voltar a ter esse relacionamento com Deus, né? De voltar a ter o desejo de se relacionar com o Senhor, de fazer missões. E fazer missões, você faz, como a nossa irmã disse ali, que viaja e pega o trem, e pega o ônibus. Fazer missões você faz no ônibus, faz no trem, onde quer que você esteja, você estará fazendo missões. Eu termino esta mensagem falando de uma situação que esse homem colocou. E hoje eu estou fazendo missões. Eu estou dirigindo igreja, mas veja bem o que Deus faz. Veja que o salmista diz no capítulo, salmista, Salmo de número 18, verso 30, diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a sua palavra é refinada e é um escudo para aqueles que nela confiam. Eu estava, né, meu pastor presidente colocou outro dirigente na nossa igreja, eu estava parado. Falei, agora eu vou descansar, já passei dos 60, eu vou descansar, né? Agora eu vou só trabalhar, né? Ter a oportunidade de trabalhar, a gente nunca para, né? Eu já sou aposentado há quase 20 anos, né, da polícia, mas nunca parei de trabalhar, sempre trabalhando. Eu falei, eu vou parar. E de repente, eu estava com um empresário, um amigo nosso que também é crente, e um belo dia, resolvendo um problema no corpo de bombeiros com ele, e o Espírito Santo falou assim: ele vai te convidar, falou dentro do meu coração, ele vai te convidar para trabalhar com ele. Isso é coisa da minha cabeça. Passaram acho que 2, 3 minutos, o homem olhou para minha cara e falou assim: você quer ir trabalhar comigo? Você quer ir trabalhar comigo? Eu falei, eu não tenho, né, você militar, eu preciso de segurança. Eu falei, eu não quero mais mexer com isso. Não, eu quero você trabalhando comigo. E eu falei, então eu vou trabalhar, vamos abrir uma empresa, né, de segurança, e vamos trabalhar com ele. E eu não sabia, né, do que efetivamente acontecia dentro daquela empresa. E quando eu lá cheguei, irmãos, olha só, eu fui ser, você sempre vai lá, né? Eu sou um porteiro, praticamente porteiro, né, da empresa, porque eu fico ali na frente. E são 250 pessoas passando todo dia, entrando na empresa e saindo. E eu ali na frente. E aí, sabe o que tem dentro daquela fábrica? Toda quinta-feira, das 7h30 até 8h30, tem um culto. E hoje o responsável pelo culto sou eu. Então eu fui colocado como pastor da igreja dentro da fábrica. Todos os cultos, né, de quinta-feira. E não só isso, de segunda a sexta-feira, nós temos um culto de oração. De segunda a sexta-feira. Então toda segunda, terça, quarta, quinta, sexta, meio-dia, vai estar um grupo de gente orando. Jovens orando, não é só velho não, jovens, né? Jovens que ali trabalham, jovens solteiras, estão lá orando, buscando o Senhor. E aí todo dia eu estou na porta, e eu fico lá, amanhã tem culto, né? E hoje eu nem preciso falar, porque eles mesmos falam comigo, olha, amanhã tem culto, né? Amanhã tem culto. E nesse tempo que eu lá estou, 2 famílias que estavam afastadas mais de 10 anos da presença do Senhor já estão lá adorando e bendizendo o nome do Senhor. Isso é missão, sim ou não? Missão. O Senhor me colocou naquela empresa com uma missão: de levar o Evangelho às pessoas que ainda estavam desgarradas do caminho do Senhor. E nós estamos lá todo dia, dizendo que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus leva para o céu. Estamos lá adorando e bendizendo o nome do Senhor. Então, meu irmão, não diga não para a chamada que o Senhor colocar nas suas mãos. Onde quer que o Senhor te colocar, seja lá na escola, jovem, adolescente, seja no trabalho, né? Desempenhe com dedicação, com afinco, a missão que você tem de pregar a palavra do Senhor. Porque só assim a bênção do Senhor virá na sua vida. Só assim a bênção do Senhor virá na sua vida. Eu aprendi isso.
Eu aprendi isso. Eu aprendi isso, eu vivo isso. Quando eu coloquei Jesus em primeiro lugar na minha vida, a bênção do Senhor veio na minha vida. O céu se escancarou e as bênçãos do Senhor estão sendo derramadas na minha vida para a glória e para a honra do seu santo nome. Eu quero orar por você. Fique de pé. Eu quero orar por você. Já estarei entregando o microfone ao nosso querido pastor. Pai, no nome de Jesus, nós pregamos a Tua palavra nesta noite. Senhor, sabemos que fomos inspirados pelo Teu amado Divino Espírito Santo para trazermos essa palavra e não falamos nada de nós mesmos. Ó Senhor, porque de nós mesmos não temos nada. Senhor, meu Pai, e nós, ó Deus, pregamos aqui, meu Deus, que ovelhas ainda estão perdidas, ó Deus. Ovelhas estão dentro da Tua casa, ó Deus, e ainda em condições de perdidos. E se alguém nesta noite que foi tocado por essa palavra está nessa situação, meu Pai, que volte a se encontrar com o Senhor, que volte, Senhor, a ter comunhão com o Senhor, que haja alegria, que haja paz, que haja renovo, que a bênção do Senhor se faça presente, ó Pai, na vida dos meus irmãos, ó Pai, que eles possam, meu Deus, sentir a alegria e o gozo do Espírito Santo nas suas vidas, para, Senhor, pregar a Tua palavra, para dizer, meu Pai, como já foi falado nessa noite, com o seu testemunho, com as suas ações, que o Senhor é Deus na sua vida, para que Teu nome seja em tudo honrado, exaltado e agradecido. Nós te glorificamos e nós te bendizemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos.